Algum problema técnico? Não? Então, vou dar início. Então, eu gostaria primeiro de começar cumprimentando e agradecendo a presença da professora doutora Márcia Irene Pereira Andrade, que é diretora técnico-científica da FAPEAM, e também da professora doutora Luciane Páscoa, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA. Então, dando início às nossas atividades, eu gostaria de desejar minhas boas-vindas a todos os presentes nesse evento, que está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da UEA, pela Escola Superior de Artes e Turismo e pela Universidade do Estado do Amazonas, contando com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e do Governo do Estado do Amazonas. Então, apesar de todas as dificuldades do presente momento e da distância física que nos separa, é com muita felicidade que eu faço a abertura desse evento. Tomando todas as precauções para evitarmos a propagação do novo coronavírus, estaremos realizando nos próximos dias todas as nossas atividades de forma remota, por meio de plataformas virtuais, nos valendo das tecnologias para que a pesquisa, a construção de conhecimentos e a produção artística em música e em áreas correlatas não sejam interrompidas. Os tempos de isolamento social que estamos vivenciando nos últimos meses estão nos mostrando, mais do que nunca, que a arte tem o poder de aproximar e resgatar o humano que há nas pessoas, sendo, portanto, imprescindível que continue sendo feita, pesquisada e divulgada. Antes de darmos início a esse evento, eu gostaria de agradecer o apoio de alguns agentes que foram fundamentais para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo as nossas atividades. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Governo do Estado do Amazonas pelo apoio financeiro e, acima de tudo, por todos os ajustes técnicos, diálogo e compreensão que nos foram concedidos nos últimos meses. Muito obrigada a vocês por toda essa ajuda que foi fundamental, especialmente nesses tempos em que a gente teve que se reajustar, fazendo muitas mudanças no nosso modo como a gente realiza os nossos eventos científicos. Eu agradeço ainda a todos os convidados desse evento por terem aceitado o nosso convite e por terem se desdobrado para compartilhar conosco os seus trabalhos artísticos e de pesquisa, mesmo com suas muitas atividades profissionais, que a gente sabe que se amplificaram agora nesses tempos de pandemia, e também com a vida doméstica atribulada desses últimos meses, de todos vocês. Então, muito obrigada a todos os convidados que estão aqui presentes e que estarão nos acompanhando também nos próximos dias, compartilhando com a gente os seus conhecimentos. Eu também gostaria de agradecer os pareceristas e os membros da comissão científica do nosso evento, que trabalharam fortemente engajados na avaliação dos artigos que a gente recebeu e que foram, ou melhor, que serão publicados, a gente vai divulgar essa publicação nos próximos dias, em formato de livro. Então, muito obrigada a todos aqueles que fizeram esse trabalho de avaliação, que integraram o nosso comitê científico. Em nome de toda a equipe de organização, eu ainda gostaria de agradecer a todos aqueles que submeteram trabalhos para esse evento e aos participantes que estão aqui nos ouvindo, né? Aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo Google Meet e também aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. A nossa transmissão está sendo feita ao vivo. E, por fim, como não podia deixar de ser, eu gostaria de agradecer a toda a equipe de monitores e também de mediadores que esteve atuando junto com a gente na organização desse evento desde o começo desse ano, né, há bastante tempo, contribuindo para que essa nossa proposta pudesse sair do papel. Então, muito obrigada a todos vocês. Para não me delongar mais, para a gente já passar logo, a gente já possa passar logo em sequência para a abertura, né, dessas nossas atividades, eu gostaria de chamar, então, agora a professora doutora Luciane Páscoa, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da UEA, para que possa fazer a sua fala. Obrigada, professora Caroline. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao 6º Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana e 9º Seminário de Letras e Artes. É um prazer estar aqui e, nesse momento, eu quero agradecer também a algumas pessoas, né, a algumas instituições e seus representantes, começando pela professora doutora Márcia Irene Pereira Andrade, que nesse ato representa a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas,
que é a nossa maior parceira em termos de agência fomentadora com relação ao programa de pós-graduação em Letras e Artes. Agradeço e reforço as palavras da professora doutora Caroline Carenhato, não é, por todo o apoio, diálogo nesse momento tão delicado em que estamos vivendo. Né? É também muito importante aqui agradecer à comissão organizadora do evento, agradeço em nome do PPGLA, né, na pessoa da professora doutora Caroline Carenhato, que está presidindo essa comissão, e estendo os agradecimentos à comissão organizadora, científica, à equipe de organização, aos monitores e monitoras, à equipe técnica, pareceristas, enfim, todos que se desdobraram, né, para que pudéssemos ter essa semana científica. Agradeço também aos nossos convidados, que aceitaram participar do evento no formato online, aos inscritos, sobretudo os do mestrado e da graduação, mas também ao público externo que está nos prestigiando. É um prazer estar aqui novamente. Eu desejo a todos uma semana muito produtiva, que possamos ter valorosos debates em torno da musicologia, da cognição e das suas interfaces. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Luciane. Eu gostaria agora, na sequência, de passar a palavra para a professora doutora Márcia Irene Pereira Andrade, que é diretora técnico-científica da FAPEAM. Boa tarde, agradeço o convite em nome da FAPEAM, do Governo do Estado, para estar presente aqui nessa nova modalidade de encontros, de evento, né, que se torna mais difícil até, porque a gente está num processo de desconhecimento na forma como fazer congressos, assim, que sejam congressos exitosos, e simpósios que as pessoas possam efetivamente trocar ideias, apresentar trabalhos com qualidade e fortalecer todo o processo de produção científica feita pela pós-graduação que existe no estado do Amazonas, consequentemente na UEA. A gente agradece esse convite, a FAPEAM se sente honrada de poder apoiar, entendendo que nós precisamos apoiar ainda mais e que esse ano de 2020 foi atípico. Muitos eventos que foram projetados para acontecer estão pedindo prorrogação para o ano de 2021 e mudança de modalidade, como foi o caso do simpósio, mas a gente acredita que em tempos difíceis é que o investimento tem que aumentar e que o apoio tem que aumentar, porque a criatividade, a competência, ela se faz muito mais presente nesses momentos. Então, a FAPEAM, ela vem de 2019 a 2020, intensificando o seu apoio, mesmo em momentos adversos, como a gente acontece no cenário nacional. Para se ter uma ideia, de 2019 a 2020, a FAPEAM, nas suas 6 linhas, tinha 5 linhas, né? Em 2020, que passamos a ter 6 linhas. Ela está investiu 116 milhões, 403 mil reais em editais, em chamada pública, em resolução, em programas que são carro-chefes, como a gente tem o nosso pós-grade, o PAIC, e o PAREV também é um carro-chefe, e o POP. E a intenção seria para este ano, para a chamada do ano que vem, aumentar o PAREV. Mas aconteceu que nós fomos assaltados por uma pandemia e que fez com que muitas coisas tivessem que ser redimensionadas para o próximo ano. Então, a gente agradece que vocês façam eventos dessa qualidade, a gente espera que a FAPEAM apoie na altura do que vocês almejam, para que a gente possa, de fato, estar difundindo a ciência, difundindo o que se faz aqui com muita qualidade no nosso estado. A gente só tem a agradecer. O protagonista são vocês, a FAPEAM, o suporte, o apoio necessário para que o talento dos nossos pesquisadores, em parceria com os pesquisadores da região, do Brasil inteiro e fora do país, possam, de fato, fazer essa interlocução exitosa, como eu acho que vai ser esse Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana. Parabéns, professora Caroline, parabéns, professor Márcio, professora Luciane, vocês merecem salva de palmas. Nós, da FAPEAM, estamos aqui para apoiar, mas as palmas são para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Márcia. Então, na sequência, agora, vamos dar início ao nosso evento.
Eu vou pedir um minutinho para as pessoas que estão nos assistindo, só para a gente colocar no ar, para a gente se organizar aqui para o começo da nossa palestra com a professora Olga. E eu gostaria, então, de chamar, enquanto a gente vai se organizando, o professor doutor Márcio Páscoa, que vai fazer a apresentação da nossa conferencista na sequência. Muito obrigada a todos vocês. Professor Márcio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Caroline. Agradeço as gentis palavras também da professora Márcia, o apoio que nos deu, a FAPEAM, nesse momento. Nós gostaríamos, de fato, de ter feito tudo totalmente diferente. Tivemos que repensar o evento completamente. Entretanto, novas ideias surgiram e vamos, né, sair desse evento com outros produtos que não tínhamos pensado, mas que são muito úteis. Vão sair 2 livros desse evento, né, se desdobrando em outros formatos, também, né, no formato digital. E também temos agora um canal do YouTube onde todas essas conferências e palestras vão ficar armazenadas para serem vistas quando as pessoas quiserem, à época que elas decidirem. Uma das coisas importantes também do evento, nesse momento, é que ele continua a dar apoio às conferências que são desenvolvidas por pesquisadores performers, ou seja, a gente também vai ter um espaço virtual para que essas pessoas apresentem o resultado do seu trabalho, sobretudo na performance historicamente informada, que é parte, né, do apelo que o simpósio tem recebido de vários pesquisadores. A gente tem uma história interessante, né, do próprio simpósio. O nosso simpósio nasceu de uma visita que eu, a Luciane e o professor Gustavo Medina, que está aqui, fizemos à Universidade de Salamanca 9 anos atrás. No Centro de Estudos Brasileiros, nos encontramos com uma já conhecida parceira na altura, a professora Pilar Montoya Tica, que era e é a catedrática de cravo do Conservatório Superior de Salamanca, hoje Conservatório Superior de Castilha-La Mancha. E nós ganhamos naquela oportunidade a parceria com o professor José Máximo Lessa Cruz, da universidade, e fizemos a primeira edição do Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana no ano seguinte, lá em Salamanca, juntando essas instituições. E no ano de 2014, o simpósio veio para Manaus. Aliás, em 2013 veio para Manaus. Nós fizemos uma segunda edição, já convidando vários pesquisadores de outras partes do mundo e também do Brasil, claro. E desde então vamos aumentando em volume de colaboradores. O simpósio passou em Lisboa no ano seguinte, em 2014, com a Universidade Nova de Lisboa se agregando a esse grupo de instituições. E em 2016 estivemos com o simpósio sendo sediado em Belo Horizonte, acolhido pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade do Estado de Minas Gerais. Em 2018, o simpósio retorna a Manaus e agora nós estamos repetindo em uma regularidade bianual a sua realização, sem, entretanto, deixar, né, de fazer essa interlocução que nós achamos importante nestas áreas que já vão se tornando tradicionais do nosso simpósio: a musicologia histórica, a performance, com uma atenção para a performance historicamente informada, a cognição musical e também com as interfaces necessárias com a educação e o ensino-aprendizado, a iconografia musical também tem ocupado um espaço importantíssimo, e os estudos culturais ou as análises intertextuais. O campo da análise tem crescido muito dentro do nosso simpósio, justamente por causa da associação que fazemos entre essas outras questões da musicologia. Nesse caso, né, um interesse muito grande que temos entre musicologia e teoria
musical, ou o campo que aqui também se vai desenvolvendo como teoria e história. Então, para essa edição, nós convidamos uma pesquisadora que tem despontado no cenário justamente da teoria e história da música, que é a professora doutora Olga Sanches Kizilewska. Espero ter falado o nome dela corretamente. Nós temos sempre nos correspondido pelos meios eletrônicos. Hoje aqui vamos fazer uma interação diferente, né? A Olga tem um vínculo com a Universidade de Chicago. Ela teve seu doutorado pela Northwestern University e ela tem um interesse especial na música do século XVIII, nos significados musicais, na cognição musical e na teoria da pedagogia de música. Ela tem um interesse na música, na teoria da música historicamente informada e também se dedica com especial atenção à interação entre esquemas de composição, com base na teoria do Robert Gerdingen, que esteve, o Gerdingen, ou Gördingen também, como falam nos Estados Unidos, ele esteve conosco há 2 anos atrás. E nessa interação dos esquemas de contraponto, esquemata do período Galante, com a teoria dos tópicos, a Olga tem um trabalho bastante interessante que resultou, obviamente, numa publicação que foi premiada sobre a romanesca hino, ou a romanesca sacra, como poderíamos traduzir também aqui. E, com isso, ela também tem acumulado uma série de prêmios e estipêndios, como o do Centro para a Música Ibérica e Latina, o Music Theory Society of the Mid-Atlantic Award, também da Society for 18th Century Music, e da Music Theory Society of New York State e do Center for the Music Theory Pedagogy. Acho que, sem mais delongas, seria interessante, então, ouvirmos o que a professora Olga tem, né, para nos dizer, não sem antes agradecer muito a sua gentileza em estar conosco nessa tarde para nos dar aqui o prazer de ouvir as suas atuais conclusões de pesquisa, as suas atuais inquietações de pesquisa. Seja muito bem-vinda entre nós, professora Olga Sanches, e a partir de agora estamos todos atentos à sua fala. Muito obrigado. Muchas gracias por la introducción, Marcio, y por invitarme al simposio, sobre todo, y muchas gracias a todos los organizadores por hacerlo posible y a todos los que nos están escuchando. Desgraciadamente no falo portugués y lo entiendo solo un poquito, pero creo que ustedes me entienden más o menos bien si hablo en español, así que creo que voy a seguir hablando en castellano. Mi vídeo también está grabado en español, aunque las citas y las diapositivas están en inglés. Espero que podamos entendernos todos lo mejor posible e intercambiar ideas. Y tal y como he dicho, es un auténtico placer estar aquí. De las muchas cosas que todos hemos perdido y sacrificado por culpa del coronavirus, una de las que más me duelen es no poder estar en persona en Brasil y visitar por primera vez este país y el estado de Amazonas. Así que es una lástima, pero al mismo tiempo una alegría saber que contamos con la tecnología disponible para podernos ver en este medio. Sí, Olga, tenemos tu vídeo para mostrar a nuestros invitados ahora. El vídeo está traducido, está con doblaje. Te invito también para asistir con nosotros, para después hacernos el debate sobre las ideas que tienes alocado allí. ¿Está bien? Entonces, voy a pedir que si no tienes nada más
Agora, para decirnos neste momento exacto, possamos escuchar, né, e ver a tua conferência já previamente gravada. ¿Está bien? ¿Está bien? De acuerdo, muy bien. Sí, gracias, Olga. Só um momento, a gente está ajustando a gravação para ela entrar no ar. Olá, obrigada por me convidar para participar deste simpósio. É triste não poder estar juntos pessoalmente, mas estou feliz por poder, pelo menos, estar com vocês virtualmente para compartilhar as minhas últimas pesquisas. Nesta apresentação, tratarei dos tópicos musicais de 3 ângulos diferentes: análise, interpretação e escuta. 40 anos se passaram desde que Ratner introduziu o termo do tópico na musicologia. Os tópicos tornaram-se um termo fundamental para a semiótica musical e para o estudo da música do século XVIII. O papel dos tópicos evoluiu significativamente nessas 4 décadas. Já se passaram mais de 10 anos desde que Nicholas Mackay escreveu sobre a evolução do campo, distinguindo entre uma primeira geração de fundadores do tópico musical e uma segunda que refinou o conceito e estendeu suas aplicações. Talvez possamos considerar o Manual de Oxford, editado por Danita Mirka, como um ponto de partida para uma terceira geração. No restante desta apresentação, vou oferecer possibilidades e sugestões para novos rumos no estudo de tópicos musicais. Em primeiro lugar, proponho estratégias para integrar os tópicos na análise musical. Em segundo lugar, discutindo a relação entre os tópicos e a interpretação. E, por fim, abordando os temas das ciências cognitivas para discutir a relação entre o tema e o ouvinte. Essas 3 sessões são projetos relativamente independentes e são todas um trabalho em andamento. Agradeço seus comentários e sugestões. Embora existam abundantes trabalhos que integram tópicos de análise musical com grande sofisticação, 2 problemas tendem a reaparecer. Primeiro, a dificuldade de estabelecer a origem dos tópicos.
John Rice, em sua resenha sobre o Oxford Handbook of Topic Theory, lamenta que os colaboradores não façam um esforço para encontrar a origem dos tópicos e aponta a necessidade de investigar o uso de diferentes estilos musicais na ópera e no balé. Em segundo lugar, a interpretação precisa de estratégias para integrar os tópicos à análise, além da mera identificação. Obviamente, Alan Brooke, Hatten e muitos outros seguiram este caminho, mas ainda há uma percepção de que a teoria do tópico está essencialmente preocupada com a atribuição de rótulos e que a maioria dos analistas os trata como um parâmetro secundário. Tratarei desses problemas com o caso dos hinos sinfônicos de Haydn. Refiro-me a um conjunto de movimentos lentos de suas sinfonias, todas em 3/4, e que foram repetidamente descritas como ínicos. O andamento lento, a melodia simples e a tendência à textura coral justificam a associação com o estilo do hino. Especialistas da música de Haydn, como James Webster ou Elaine Sisman, descrevem esses movimentos com o termo hymn-like. Mas a descrição não é exatamente equivalente a identificar um tópico. A existência de um tópico autêntico exige a identificação do contexto em que se forjam as associações entre estilos e significados. Muitas vezes presumimos a existência ou características de um tópico sem questionar suficientemente esses contextos ou fontes originais. Nas palavras de Joanna Frymyer, os tópicos são identificados informalmente, tendo conexões expressivas como certas. Que tipos de associações os temas dos hinos de Haydn podem ter tido em seu contexto original? Eles imitam um estilo pré-existente? Se os tópicos são estilos retirados de seu contexto original e inseridos em um novo contexto, qual é esse contexto original? A caixa do hino mostra claramente as dificuldades de associar um tópico a uma fonte estilística concreta. Eric McKee, Stephen Ralph e Eileen Ma localizaram as origens do hino como um tópico da ópera, passagens homofônicas da polifonia católica ou do coro luterano, respectivamente. No entanto, nenhuma dessas fontes explica o uso sistemático da medida ternária nos sinais sinfônicos de Haydn. Se o objetivo expressivo fosse evitar uma associação com o âmbito sacro, uma métrica binária teria sido mais apropriada. Embora o hino não tenha requisitos rígidos de compasso, a insistência de Haydn em usar 3/4 sugere uma associação um tanto diferente para mim. Eric McKee apresenta uma versão do tema do hino com origem na ópera e não na igreja. Esta variante do hino se aproxima do estilo usado na ópera para acompanhar procissões de sacerdotes, como as que aparecem nas óperas de Mozart ou Gluck. O papel do sacerdote,
Personagem sábio, masculino e idoso é típico da época. Mas há outro tipo de personagem que também pratica cerimônias sagradas na ópera. As vestais, mulheres jovens, geralmente agrupadas de 3 em 3, dançam durante seus atos rituais. Essas figuras têm ligações com o espiritual e o sobrenatural, mas com um tratamento musical mais leve, menos severo e sério do que os seus homólogos masculinos. O 3x4 combina com a sua solenidade graciosa e a textura homofônica acomoda sua identidade coletiva. Aqui ouvimos o trio Vestales, Der Árbol de Diana, de Vicente Martín e Soler, a ópera mais ouvida no final do século XVIII, em Viena. Ao semelhante, acompanha cenas e personagens semelhantes em óperas de Gluck, Nassolini, Haydn e Spontini. A linguagem usada por Haydn em seus hinos sinfônicos não é simplesmente ou exatamente o tópico do hino. É uma categoria um pouco mais específica que chamo, por falta de um termo melhor, o hino gracioso. Em inglês, o adjetivo graceful me parece mais adequado, pois captura não apenas leveza, mas também o aspecto da graça divina. Este tópico compartilha sua simplicidade, solenidade e aura espiritual com outros hinos, mas se distingue por suas associações com o feminino e a dança. Vou mostrar alguns exemplos concretos da possível origem operística dos temas sinfônicos de Haydn. Aqui temos uma passagem da ópera L'Anima del Filosofo, a versão que Haydn compôs do mito de Orfeu. O refrão das Bacantes começa com melodia e baixo idênticos ao adágio da Sinfonia 98, que Haydn compôs um ano depois. Esse tema tem motivado vários intertextos, como o hino God Save the King, ou a missa de coroação de Mozart. Mas a semelhança com a ópera está mais próxima. Essa relação é posteriormente confirmada no adágio, quando Haydn escreve um tema secundário semelhante à área de Eurídice na ópera. A presença de Orfeu nos hinos sinfônicos de Haydn vai além dessas semelhanças. Haydn conhecia bem a ópera de Gluck. Ele mesmo a regeu em Esterházy. Uma das passagens mais populares da ópera é a Dança dos Espíritos, que é ouvida quando Orfeu entra na Champs-Élysées. A duração da Sinfonia 88 lembra, em seu contorno melódico, a Dança dos Espíritos de Gluck. A conexão não é tão estreita como na comparação anterior, mas, como no exemplo anterior, à medida que o movimento avança, a relação com a ópera se intensifica. Isso nos leva desde a dedicação do estilo até a sua integração no projeto formal e tonal da peça. Este movimento tem elementos temáticos com variações sonata e rondo. Um dos elementos mais memoráveis são as explosões de uma passagem fortíssimo. A primeira vez que Haydn usou trombetas e tímpanos para movimentos lentos. Desta forma, a sinfonia replica a sucessão de eventos no Orfeu de Gluck, onde a dança dos espíritos aparece a seguir.
A flauta desempenha um papel principal na dança dos espíritos de Gluck. Na Sinfonia de Haydn, o tema hímnico é ouvido primeiro no oboé e na flauta somente após a intervenção sinistra. Haydn parece brincar com os ouvintes no início do movimento. Você reconhece este tema mesmo que eu o apresente no instrumento errado? Caso contrário, irei revelá-lo posteriormente, apresentando no instrumento correto. E aqui estou parafraseando um comentário de Raymond Monel sobre o tema da caça na Sinfonia Matinal. O estilo do hino frequentemente se opõe a outro estilo vocal, a ária. Uma organização típica é começar com um tema ínico para evoluir para um estilo mais livre e expressivo. Em movimentos ínicos, Haydn experimenta uma variedade de técnicas para articular a oposição entre o solene e o lírico. O adágio da Sinfonia 87 condensa várias dessas estratégias composicionais. Primeiro, há uma concatenação de estilos dentro do primeiro tema, que começa como um hino, mas logo se transforma em uma melodia mais livre. Em segundo lugar, a transição assume a forma de uma ária, mesmo copiando o acompanhamento que Haydn usa para representar a lira de Orfeu. Por fim, o segundo tema é uma versão do hino, mas desta vez com o acompanhamento operístico, criando uma síntese dos estilos opostos. Esta síntese vem cedo em relação à forma sonata. O conflito tonal apenas começou. Para manter a tensão dos estilos ativa e acompanhar a tensão tonal, Haydn apresenta um estilo novo e muito diferente no tema de encerramento. A sinfonia torna-se um concerto para instrumentos de sopro. Depois de uma chegada enfática ao acorde cadencial 6/4, os instrumentos de sopro parecem improvisar uma cadência. Apresentando este novo estilo, Haydn propõe um conflito estilístico que aguarda resolução, assim como o conflito tonal. A intervenção dos solistas não teve sucesso. Parece um pouco errático e um piano repentino faz o final parecer um erro. Da mesma forma que a reexposição resolve um problema tonal, também pode resolver um problema estilístico. Em um concerto real, os solistas têm apenas uma chance, mas aqui eles podem repetir sua cadência. Desta vez, encontram sua voz virtuosa e até adaptam o sexteto de semicolcheias que antes servia para conciliar o hino e a área. A relação dos tópicos com a interpretação apenas começou a ser discutida, especificamente na seção Tópicos de Desempenho do Manual de Oxford. As interações entre interpretação e análise podem seguir principalmente duas direções. Às vezes, certas práticas interpretativas, como o uso de instrumentos históricos, podem facilitar a apresentação de um tópico musical em sua sonoridade original. Por exemplo, a trompa natural é mais apropriada para evocar a caça ou o ambiente pastoril. Em outras ocasiões, os intérpretes podem reconhecer certos estilos na partitura e usá-los como ponto de partida para sua interpretação. Por exemplo, como quando Stephen Sturges encontra influências da ópera na Sonata número 2 para violoncelo de Beethoven.
No entanto, as possíveis colaborações entre analistas e intérpretes não são tão claras. Sheila Geimer, por exemplo, observa que os intérpretes podem relutar em analisar a presença de tópicos na música. Como quando Robert Levin teme que a mera interpretação dos tópicos não faça justiça a outros elementos da música. Geimer também reconhece que os analistas, por sua vez, prestaram pouca atenção à interpretação dos tópicos. Vou apresentar 2 exemplos em que a presença de um tópico não é totalmente clara, e a interpretação desempenha um papel importante na projeção do tópico e sua possível identificação pelo ouvinte. Primeiro, uma sonata para violino de Mozart. O segundo movimento da sonata, em Mi menor, é um minueto com um trio contrastante em Mi maior. Stephen Humph identifica o trio como o tópico de hino e diz que funciona como um refúgio espiritual da agitação do minueto. Acho essa apresentação muito interessante, mas devo admitir que, embora possa ver os elementos do hino na partitura, não posso ouvi-los. O trio me parece muito rápido e agradável, não solene o suficiente para soar como um hino. Obviamente, o tempo é um fator importante. David Brightman toca a versão mais rápida das 10 que examinei. 5 com instrumentos modernos e 5 com instrumentos históricos. Em ambos os grupos encontramos uma gama muito ampla de tempos para o início do trio. Para comunicar a solenidade do hino, a velocidade relativa também conta. É o trio mais rápido ou mais lento que o minueto anterior. Levando esses fatores em consideração, as versões de Podger e Cooper, Mutter e Yorkes e Hen e Zu estão em melhor posição, talvez para iluminar as semelhanças da passagem com o estilo dos hinos. A articulação também é essencial. Os hinos pertencem ao âmbito do solene, enquanto os trios são tipicamente mais agradáveis. No início do trio, a notação de Mozart é bastante ambígua. A série homogênea de semínimas convida a uma interpretação um tanto pesada. O tema que Mozart escreve pode soar como um hino, mas não só pela sua textura, andamento e articulação, mas também por uma possível mudança na percepção de ritmo e métrica. O início do tema é ambíguo em relação às propriedades métricas. Somente no segundo compasso reconhecemos a parte forte pela mudança de acorde e suspensão. Mas antes disso, nada diferencia as notas anteriores. Isso tornaria possível ouvir a música em diferentes compassos. Um ouvinte adaptável poderia interpretar o princípio de uma dessas maneiras alternativas. Essa interpretação atende a 2 das regras de preferência métrica de Lerdow e Jackendorf. A preferência por uma parte forte inicial e a preferência por grupos binários em todos os níveis. Essa alternativa ala breve, entretanto, não é óbvia, especialmente porque já coordenamos com a medida ternária e esperamos que o trio continue da mesma forma. Portanto, gostaria de apresentar alguns argumentos adicionais para justificar essa interpretação. Em primeiro lugar, harmonizar a anacruza de um minueto ou trio com um acorde de tônica em fundamental é muito incomum.
Em segundo lugar, quando o violino toma o tema, o início do baixo de Albert envia um sinal inconsistente com a métrica escrita. Quando um tema começa com anacruza, o baixo de Albert comenta, seja na parte forte anterior ou posterior, mas não com anacruza. Considerando essas tendências estatísticas, parece razoável que o que está escrito como anacruza realmente soe como a parte forte. Devo admitir, no entanto, que a maioria dos intérpretes não concorda com essa interpretação. Apesar da ambiguidade da superfície musical, a maioria dos intérpretes toca claramente em 3/4, como nesta versão de Nathalie Zu. Apesar do ritmo lento, a melodia flui claramente em 3/4 e os elementos dançáveis são mais claros do que as ressonâncias espirituais. No entanto, de vez em quando, a versão alternativa se materializa. Como, por exemplo, quando Sophie Mutter toca a parte forte, mais fraca do que a anacruza. Ou quando De Vos acentua a terceira semínima, que deve ser a mais fraca, em 3/4. Esta interpretação métrica só pode ser mantida brevemente, e o 3/4 logo se torna e claramente predomina. Ainda assim, ouvir essa mudança de métrica é consistente com a prática composicional e, aos meus ouvidos, tem um efeito interessante e vale a pena perseguir. Essa breve ilusão métrica, que só pode ocorrer com a ajuda da performance, ajuda a projetar as qualidades ínicas da música. E agora, a área de Haydn. A ópera Armida é baseada no poema Jerusalemme Liberata, de Torquato Tasso. Armida é uma feiticeira sarracena que lança um feitiço sobre o cruzado Rinaldo e o converte a lutar contra os outros soldados cristãos. No primeiro ato, nem o texto, nem a música revelam as intenções de Armida. O que ouvimos dela é uma área terna e um dueto de amor. Só no meio do segundo ato, quando Rinaldo a deixa, Armida explode na área ódio, furor, despeito e ameaça punir Rinaldo com seus poderes sobrenaturais. Em um sistema de crenças que associa a razão ao masculino, como Lloyd e outros argumentam, o comportamento irracional e as paixões são tipicamente associadas ao feminino. Aqui na área, o ritmo acelerado, exclamações interrompidas por silêncios e frases irregulares acompanham o momento de paixões femininas desencadeadas. Haydn também usa elementos do tópico alla turca. Encontramos ornamentos, figuração rítmica e o umpa, um acompanhamento típico da música alla turca, tal como aparece nas cenas turcas nas óperas de Mozart e Gluck. Haydn também escreve em oitavas paralelas entre a melodia e o baixo. Um uso potencial dessa técnica na cultura musical da Europa do século XVIII é como um sinal de primitivismo estereotipado.
Devo admitir que esses símbolos de ala turca são menos óbvios aos meus ouvidos do que aos meus olhos, o que nos traz de volta a interpretação. Aqui, Jesse Norman como Armida, com Antal Dorati conduzindo a Lausanne Chambers Orchestra. E agora, Cecilia Bartoli com Harnoncourt. A Armida de Norman, ou em algo mais poderoso, a de Bartoli, um pouco mais desesperada, mas eu não descreveria uma que soasse mais ou menos turca que a outra. O tópico reside na orquestra como um comentário que adiciona uma camada de significado ao conteúdo emocional da área. O Concertos Músicos, com seu Sharper Edge e som abrasivo, tem a vantagem tecnológica de materializar as ressonâncias turcas da passagem. No entanto, o Accelerando de Harnoncourt, embora adequado à impaciência e instabilidade de Armida, torna difícil tocar e ouvir os detalhes ornamentais que comunicam o tópico. A velocidade tão precipitada também anula a qualidade de marcha que a passagem poderia ter tido em um ritmo menos precipitado. Embora eu goste das duas gravações, lamento que elas não se dediquem a trazer à luz esse significado tópico. Os sinais de orientalidade de Armida são consistentes com sua raça e origem. Ao mesmo tempo, a associação de uma personagem feminina com o tópico ala turca é bastante rara. Como Mary Hunter observa, o estilo ala turca é associado ao masculino, enquanto as mulheres orientais raramente são descritas musicalmente com sinais exóticos. Da mesma forma, Armida é tipicamente retratada nas artes visuais com traços europeus, como vemos à esquerda. À direita, Checo Bravo, que escolhe um momento menos popular da história, pinta Armida de cabelos pretos, imagem que talvez faça mais justiça às suas origens geográficas. A mesma dicotomia se manifesta musicalmente na ópera de Haydn, quando Armida aparece como a amada de Rinaldo. Nada em sua música revela sua identidade, mas quando suas paixões são desencadeadas, parece um pouco moura. Haydn escreve elementos ao estilo ala turca apenas no momento em que Armida perde o controle de suas emoções, e Rinaldo descobre que ela é uma feiticeira. Em Ódio, Furor, Despeto, ouvimos a interseccionalidade de Armida como mulher e também como o outro, exótico. Este elemento ala turca na música adiciona uma camada de profundidade ao personagem. Interpretar e ouvir esses símbolos colonialistas de exotismo hoje nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com ideias históricas e atuais sobre gênero e raça, por mais problemáticas que sejam. O referencial teórico mais citado para explicar o funcionamento dos tópicos é a semiótica, principalmente os termos de Charles Peirce. De acordo com esse modelo aplicado aos tópicos por Monet e Mirka, os tópicos funcionam como sinais indexicais. Um estilo musical importado de outro contexto aponta para aquele contexto original, que por sua vez funciona como um índice de significados socioculturais e afetivos.
Essa cadeia semiótica pode parecer clara e oferece um paradigma útil para explicar a relação entre estilo e significado. No entanto, a semiótica não se aprofunda no questionamento dos processos cognitivos que a tornam possível. Esses processos são a analogia ou a detecção de semelhanças que podem ser óbvias ou abstratas, e a categorização ou identificação de um suposto tópico como membro de uma categoria estilística e expressiva pré-existente. Desse ponto de vista, gostaria de enfocar o primeiro requisito para a existência de um tópico, que é o fato de um ouvinte ou compositor considerar uma passagem musical como membro de uma categoria pré-existente. Os analistas costumam considerar certa a existência de um tópico. Como Freymoyer caracteriza, é difícil descrever os tópicos com exatidão, mas os reconhecemos quando os vemos. A dificuldade ou ansiedade de definir um tópico resulta do tratamento desse conceito como uma categoria clássica. Desde a filosofia grega, as categorias foram descritas com base em uma lista de requisitos suficientes e necessários. Mais recentemente, a psicologia cognitiva definiu categorias de maneira algo diferente. Os limites das categorias são menos claros. Existem mais membros representativos do que outros. Os requisitos são medidos de maneira probabilística e quase não existem condições que se apliquem a todos os membros. Essa abordagem se adapta melhor à identidade fluida e às vezes ambígua do tópico musical. O conceito de tópico pode ser entendido como um protótipo cognitivo. Tendo ouvido um estilo musical, como dança ou música sacra, em múltiplas ocasiões, os ouvintes estabelecem um protótipo, uma abstração, que representa aquela categoria. Se o protótipo foi desenvolvido, o estilo pode ser reconhecido, mesmo fora do seu contexto original. Um dos problemas da teoria dos tópicos é a falta de atenção aos exemplares que contribuem para a criação do protótipo. Musicólogos especialistas em um estilo desenvolveram seus próprios protótipos, mas é arriscado sugerir que esses protótipos são iguais aos de outro contexto histórico. Obviamente, não podemos interrogar as mentes do público e dos compositores de séculos atrás. No entanto, podemos especular sobre as categorias musicais presentes em um determinado tempo e lugar a partir das experiências musicais de um determinado tipo de ouvinte. Como exemplo, vou desafiar uma análise baseada em tópicos da área Se vuol ballare de las bodas de Fígaro. Em seu livro influente sobre tópicos de dança nas óperas de Mozart, Wade Allen Brooke descreve a cavatina como um minueto. Esta dança aristocrática não pertence ao mundo dos servos. Fígaro sarcasticamente oferece ao conde para dançar um minueto, apropriando-se de uma dança de classe superior à sua. Acho esta interpretação muito atraente e não há dúvida de que o convite de Fígaro é carregado de ironia. Mas não está tão claro que a música soe como um minueto. Só porque é uma dança e está em 3/4, não é o suficiente. Não importa o quão popular seja essa dança. A questão é, para o público, ao ouvir a ópera, como você declara a ligação entre a cavatina e o minueto. Mozart teria conseguido lembrar os ouvintes de suas experiências no salão de baile? O público iria captar essa ironia puramente musical?
Para chegar mais perto de uma resposta provável, precisamos investigar quais minuetos esses ouvintes estavam ouvindo. Para abordar o conceito de minueto, tal como era entendido em Viena no final do século XVIII, vou recorrer aos minuetos que se dançavam na La Gruge do Tensal. Esses bailes eram muito populares. Até 1000 pessoas de diferentes classes sociais podiam se reunir sob o mesmo teto. A cada ano, um compositor era contratado para criar um conjunto de 12 minuetos para o baile. Joseph Fort, graças a um importante trabalho de arquivo, recuperou a música composta para esses bailes. Tomei esses minuetos como um corpus representativo para elaborar um perfil rítmico típico do minueto da época. Se olharmos para o motivo inicial dos minuetos, nas 2 primeiras barras encontramos o seguinte. Este gráfico mostra a probabilidade de que a melodia de um minueto articule cada parte do compasso. Como você pode imaginar, 100% dos minuetos tem uma nota na parte forte de cada compasso. Uma grande maioria também enfatiza o terceiro tempo, mas não o segundo. Também é interessante notar que é típico no início a anacrusa, que o terceiro tempo é subdividido na maioria dos minuetos, enquanto o primeiro e o segundo tempos raramente são subdivididos. Este gráfico não corresponde a nenhum minueto específico. É um agregado de propriedades métricas. Como tal, podemos compará-lo ao protótipo de minueto para Mozart e seu público. De fato, se o compararmos com o conjunto de minueto Köchel 568 que Mozart compôs para o baile, podemos ver que Mozart entende o conceito de minueto de uma maneira muito semelhante. No entanto, o Se Vou Ballare se encaixa muito mal no modelo. Não há anacrusa, não há subdivisão da terceira batida, e a única subdivisão aparece em um momento pouco provável. Com isso, não quero dizer que seja impossível dançar essa música com um passo de minueto. Mas se isso é um minueto, não é representativo do seu estilo. É algo como o pinguim dos minuetos. Se o compositor quisesse deixar clara a referência, ele teria escolhido outros materiais. Em vez de criar um motivo que encapsule a essência do minueto, o que Mozart escreve é uma música muito semelhante ao que ele compôs anteriormente para dançar uma contradança. A ironia apontada por Alan Brooke ainda está presente. A contradança está associada a um ambiente social inferior. Fígaro não ridiculariza uma dança aristocrática. Em vez disso, talvez ele ridicularize o conde, fazendo-o dançar em sua imaginação a dança favorita dos criados. Ou talvez o principal mecanismo de significado musical da cavatina não seja um tópico. Talvez Mozart simplesmente tenha criado uma música muito semelhante à que Fígaro cantou em El Barbero de Sevilha, de Paisiello. Desta forma, o compositor lembra ao seu público que da ponte retoma a história que os espectadores vienenses viram recentemente no teatro. O conceito do tópico alcançou sua maioridade e é amplo o suficiente para ser aplicado à pesquisa de várias maneiras. De minha parte, quis ressaltar a importância de encontrar novas estratégias, de incorporar tópicos à análise, de focar em tópicos que precisam ser trazidos à luz pelos intérpretes e de recriar experiências musicais do passado para poder nos aproximar de modos de escuta históricos. Muito obrigada pela atenção
Aguardo suas dúvidas e comentários. Olá, Olga. Entonces, Hola. muy bien. Felicitaciones por tu conferencia, es muchísimo interesante. Voy aquí a llamar a nuestra intérprete, a Verónica Colasanto, que va a hacer Hola, aquí estoy. ¿Qué tal, Verónica? Hola, Muy bien. Verónica. ¿Qué tal? Vale. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma primeira pergunta para a Olga, enquanto as pessoas que estão nos assistindo se dirigem ao chat para fazer a sua manifestação de que querem participar do debate. Conforme as pessoas estiverem se manifestando, nós vamos organizar, né? A Karen já está, que é a nossa monitora para essa finalidade, já está organizando, então. E aí nós vamos chamando na ordem das pessoas que querem fazer uma pergunta ou fazer uma colocação, né, para a Olga. Pode ser assim? E aí eu vou chamando na ordem e a pessoa pode ligar a sua câmera e seu microfone e fazer a pergunta para a Olga e a Verônica traduz. Eu só vou pedir que as pessoas que tiverem perguntas muito complexas, por exemplo, são 2 ou 3 perguntas numa só, que elas façam uma pergunta de cada vez, para que a Verônica possa fazer essa tradução corretamente para a Olga entender aquilo que está sendo perguntado. Então, a gente já pode se dirigir ao chat, se vocês quiserem, para fazer essa manifestação, né, de participação no debate com a Olga. E eu vou perguntar aqui algumas coisas para a Olga que me interessam saber. Olga, ¿tú qué piensas de este problema del tópico en el origen? Sobre todo porque el origen de los tópicos muchas veces tienen frecuencias de sentidos que se van construyendo durante mucho tiempo. Uno de los problemas de la teoría tópica me parece ser que está siendo únicamente aplicada para el clasicismo vienense, o por lo que se pasa en este ambiente, y no mucho más. ¿Qué piensas tú de esta situación? Sí, tienes toda la razón y es una pregunta muy importante desde el punto de vista del marco teórico. La razón por la que yo me he empeñado tanto en este aspecto del contexto original ha sido sobre todo como respuesta a la posición que toma Danuta Mirka en el Oxford Handbook de Topic Theory. Mirka quiere, digamos, inaugurar el futuro de la teoría de los tópicos musicales, estableciendo unas diferencias muy claras entre lo que son tópicos y lo que no son tópicos. Y su manera de proponer esta definición es establecer una definición muy estrecha del tópico como un estilo importado de otro contexto. Y es obvio que no es nada fácil determinar cuál ese contexto original pueda ser. Pero yo he querido tomarme su definición en serio y contestar, bueno, si hay un contexto original, entonces, ¿cuál es ese contexto y qué herramientas tenemos como investigadores para llegar a ese contexto? Pero estoy de acuerdo que probablemente el problema viene con la definición en comienzo y que no está tan claro que haya un estilo único. Y yo creo particularmente que aunque el trabajo de Mirka ha sido muy importante y tengo mucha admiración, pero que ella ha sido muy rápida en eliminar otras maneras de entender el tópico, como las de Alan Brook o Monell, que creo que sí prestan un poco más de atención a esa idea del tópico como una especie de unidad cultural
que mezcla muchos estilos y muchos significados que van sedimentándose a lo largo del paso de los años. Entonces, sí, es una pregunta importante y creo que no tenemos una manera sencilla de contestarla. Sí, de decirlo así. ¿No te parece que el tópico también es una construcción histórica del género, del estilo, de las ideas y de los sentidos? No es muy sencillo también decir cómo se hace esto, pero es muy necesario que se entienda la importancia histórica de este constructo de una época, de una mentalidad. Porque sin este lastro histórico no puedo los sonidos que entiendo como teniendo estos significados, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y también es verdad que los tópicos es una categoría muy heterogénea y hay muchos tópicos que son muy diferentes el uno del otro en cuanto a su vida histórica y en cuanto a cómo funcionan. Por ejemplo, el caso del minueto, con el que he cerrado mi presentación, es bastante claro, ¿no? Los vieneses bailaban el minueto en el baile y luego a lo mejor escuchaban música con estilo de minueto. Es una relación bastante clara. Sin embargo, en un tópico como lo pastoral, por ejemplo, ¿qué música es lo pastoral? No es realmente una música de pastores, es todo un proceso histórico muy largo de acumular relaciones entre parámetros musicales y relaciones afectivas. Sí. Gostaria de saber se o público tem alguma pergunta para a Olga e se gostaria de se colocar aqui. Aqui a gente tem... Eu tenho, estou colocado. Professor Mário, eu estou vendo aqui agora que colocou aqui, Mário. Mário, por favor, fala a pergunta e aqui a Verônica vai colocar a tradução para a gente. Por favor. Bom, a gente fala em portunhol, acho que todo mundo entende, né? Olá, Olga, é um gosto falar contigo. Me encantou tu paper sobre The Sacred Romanesca. Incluso voy a utilizarlo un poquito hoy en mi ponencia. Y me encantó tu ponencia también. La pregunta, que no tengo respuesta también, ¿hasta qué punto esta interacción entre tópica y esquema, hasta qué punto es el punto mínimo del reconocimiento de la cognición? O sea, esto que has hablado tú, en el papel veo la marcha turca, pero no lo escucho. O sea, ¿cuál es el punto de interacción entre nuestra cognición y lo que no solo lo encontramos mirando? O sea, quizá falta mucho trabajo de nosotros y mucha investigación aún, pero a veces, mismo Goethe, que tengo una admiración muy grande por él, a veces es tan poco lo que queda del esquema que el reconocimiento es muy difícil. O sea, es muy complicado encontrar el punto. ¿Qué piensas tú del problema? Sí, es un problema importante y en la última parte de la ponencia estaba hablando que, bueno, a lo mejor necesitamos abandonar la idea de un tópico teniendo una serie de características necesarias, pero es verdad que si eliminamos las características necesarias es difícil estar de acuerdo en cuál es el mínimo, ¿verdad?, que se puede dar para reconocer algo. Por ejemplo, en una discusión con Joanna Frey-Moyer hace unos meses, ella estudia sobre todo los tópicos en la música del siglo XX y estábamos hablando de un pasaje de Schoenberg que suena a vals, pero ni siquiera está en 2x4. Estaba en metro binario y aún así había algo, la manera que estaba organizado el uso del ritmo dentro del compás, que de verdad recordaba eso. Claro, cuanto menos evidencia tenemos, más tenemos que depender de la interpretación y de la especulación.
creo que no hay una pregunta, una respuesta clara y fácil a eso, pero yo sí que veo, por ejemplo, que si hay por así decirlo, una recompensa interpretativa, que si determinar que ese tópico existe deja sacar a la luz ciertos elementos de la pieza que parecen tener sentido desde el punto de vista interpretativo dentro del marco sociocultural, o por ejemplo abren conexiones con otros elementos diferentes. Por ejemplo, es parecido como en el caso de Haydn que he presentado, una de las comparaciones que he hecho entre el movimiento de la sinfonía y el pasaje en la ópera. Es una comparación bastante tenue. Podríamos decir que es una comparación de mínimos y alguna gente podría incluso decir, no creo que llega al mínimo. Pero luego si miramos a otros momentos del movimiento y encontramos otros puntos que permiten establecer esa conexión, eso es una manera de, por así decirlo, crear el edificio interpretativo. Entonces también es por eso por lo que en estos proyectos que he presentado parece que salto tanto de una cosa a otra, ¿verdad? Hago ejemplos de ópera y luego me pongo a contar compases porque me parece que tenemos muchos sitios donde podamos mirar y donde cuanto más amplio sea el repertorio en que nos apoyamos para hacer nuestros argumentos como analistas, más peso les podemos dar. También es verdad que todo es una cuestión de suerte a veces en la investigación de las cosas que encontramos y las que no encontramos. Yo he hecho algo de trabajo en la relación entre el tópico y los esquemas, pero no por eso creo que todos los tópicos tengan esquemas o que todos los esquemas tengan tópicos. Creo que hay que tratar cada elemento, como un conjunto de parámetros musicales que se aglutinan en lo que los lingüistas llaman una colocación, ¿no? Este tipo de parámetros que tienden a aparecer juntos, pero es muy difícil establecer una teoría clara y precisa de qué cuenta como qué. Por mi punto de vista personal, a mí, no, aunque intento ser muy self-reflective con las cosas que hago y explicar por qué hago los argumentos que hago y cuál es la relación entre el argumento y la hipótesis, a mí personalmente me interesa más llegar a una interpretación que ilumina algo nuevo de la música y que parece tener sentido en su contexto cultural que no establecer una teoría clara de condiciones necesarias y suficientes. De acuerdo, gracias. Muy bien. Gracias a ti no es por una la duda pregunta. solo de nosotros, entonces, que estamos aquí. Sí, gracias. Sí. Gustaría llamar al profesor Gustavo Medina para hacer su pregunta. Por favor, Gustavo. ¿Me escucha? Sí, estamos escuchando bien. Ah, perfecto. Profesora Olga, realmente me encantó su ponencia, su trabajo, y toca varios asuntos que hemos estado trabajando y discutiendo, pero quería insistir un poco en esta cuestión del reconocimiento, ¿no? Me parece, yo soy profesor de armonía y contrapunto, y existe, como decía por ejemplo el profesor Marcio, que hay cuestiones de reconocimiento que son más allá del siglo XVIII, obviamente, y pasa en todos los periodos. Este tipo de significados tiene que tener, a mi manera de ver, un entendimiento, un reconocimiento de parte del oyente, porque si no, no se produce una transmisión de significado. Pero también hay un par de situaciones, por ejemplo, que yo gustaría de colocar para oír su opinión. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría musical, por ejemplo, de la música postonal, ¿verdad? Le digo mucho a los alumnos, una música que esté escrita con la técnica politonal, ¿verdad? Podríamos entenderla, sobre todo cuando tiene más de 2 tonalidades, entenderla como una técnica de composición atonal, porque quien la oye no tendrá nunca capacidad de reconocer la superposición de varias tonalidades, ¿no? Entonces, es difícil realmente, si no hay ese reconocimiento, que podamos decir
escuchar una música y digamos, ah, esta música fue escrita, es del estilo politonal, ¿no? Igualmente, hay una situación, claro, un poco más tenue, más difusa en el siglo XVIII, porque está entre la música instrumental y la música que es, por ejemplo, de la ópera, que tiene un texto. El texto obviamente es una fuente semántica extremadamente rica y justamente estoy ahora investigando un poco sobre eso, de cómo el autor, el compositor, interpreta el texto para convertirlo en un significado musical y traducirlo estructuralmente para que se transforme en un amplificador de ese significado, ¿no? Claro que cuando lo llevamos al punto de la música meramente instrumental, ahí sí es verdad que la cosa se complica, porque tratamos en el siglo XVIII la música como un discurso, ¿verdad? La incapacidad de la música de transmitir ese significado semántico hace que ese reconocimiento sea todavía más difícil. Entonces, el punto que la señora toca sobre la cuestión de ese origen se transforma en una verdadera enigma casi de elementos culturales que, bueno, creo que tendríamos que hacer, no sé, un estudio histórico excesivamente profundo para eso. Pero bueno, para finalizar mi pregunta, el asunto es que hay un problema de construcción, ¿no?, de representación y de reconocimiento que me parece que sería la validación, vamos a decir así, de esa cadena de significados. Quería oír su opinión. Me perdone que me extendiese tanto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Entre todos ustedes están precisamente sacando todos los puntos importantes de qué significa hacer un análisis de tópicos y qué tipo de consecuencias se pueden hacer con este análisis. Con el caso del politonalismo y del siglo XX, claro, entramos también en una situación que complica el panorama muchísimo, y eso es que los oyentes de hoy en día y del siglo XX en general están expuestos a una variedad de estímulos musicales que son prácticamente imposibles de cuantificar. Las asociaciones que cada uno atribuye a la música, puede haber momentos de conexión entre ellas, pero van a ser muy, muy divergentes. Eso no hace que no sea interesante estudiar los momentos de conexión. Por ejemplo, tengo colegas que están investigando cómo para los oyentes de hoy en día los significados cuasi tópicos tienen más que ver con lo que han visto en la música de cine que otras cosas. Entonces, el sitio donde se forja la unión entre el parámetro musical y el parámetro expresivo es otro diferente. Y eso es cierto que es muy complicado. Yo, por mi parte, me especializo en la música del siglo XVIII y, bueno, tiene muchos problemas, no el menor de ellos siendo la distancia histórica, pero por lo menos una ventaja que tiene desde el punto de vista teórico es que el universo sonoro es mucho más estrecho, es mucho más ancho de lo que podemos llegar a conocer y de lo que las fuentes escritas nos dan, pero creo que tenemos más posibilidades de éxito, de intentar hacer hipótesis sobre asociaciones en ese ámbito más concreto, porque sabemos más acerca de la música que se escuchaba y porque simplemente el repertorio era más pequeño, no teníamos la variedad de estilos y géneros disponibles que hay hoy en día. Hoy en día, desde el punto de reconocimiento, no podemos hacer grandes hipótesis, creo, y de hecho todavía probablemente queda mucho trabajo empírico por hacer, de simplemente sentar a personas escuchando diferentes pasajes y preguntar a qué te recuerda esto y aprender un poco más de cuáles son los puntos comunes, que como he dicho antes, creo que hoy en día va a ser mucho el cine, la televisión y tal vez el pop anglófono. Claro, Sí. claro. Muchas gracias, profesora. Sí. Gracias, Gustavo. Gracias, Olga.
Ahora tenemos la pregunta de Pablo. Pablo es un pesquisador Estoy de aquí. la Universidad de Bahía. Pablo, por favor. Hola, Pablo. Olga, felicitaciones por la presentación, muy interesante. Resumiendo lo que me vino a la mente, yo trabajo fundamentalmente, soy compositor y vivo de musicología, ¿no? Enseño historia, música en contexto, en historia, ¿no? Me vino a la mente, bueno, tópicos son una forma de modelos precompositivos, ¿no? Exactamente, funcionan como una herramienta de lenguaje, ¿no? Que permite comunicar codificaciones en diversos niveles a un oyente. Yo hice un comentario cuando el profesor Gustavo dijo que nunca podría un oyente, y dije, epa, nunca es muy fuerte, porque yo creo que la escucha se ha modificado mucho. Y me acordé del ejemplo de la Vals de Ravel, ¿no? Hablando en 3x4. Cuando él desconstruye el tópico Vals, ¿no? Y la última parte, el final de la Vals, la última parte que desconstruye es justamente el levare, ¿no? Y cuando arremete en el final con un 4x4, cortado, interrumpido, y bueno, y termina magistralmente, como solamente Ravel puede hacerlo. Ahora, me trajo una serie de dudas con relación, y discúlpame, no quiero juzgar nada, ¿tá? No te estoy juzgando, quiero simplemente colocar, y me coloco en el mismo lugar que tú, ¿tá? Yo soy uruguayo, educación del conservatorio, universitario. En Uruguay, en la época que yo estudiaba, había mucha influencia francesa, ¿no? Del Conservatorio de París. Y toda la forma, todo el pensamiento autorreferencial musical venía de allí. Dubois, de Chesne, en fin. Lo que siempre me dejó una gran carga, vamos a decir así, culpa, de haber sido indebidamente colonizado, ¿no? Por una práctica común que en mis años de maturidad se muestra cada vez menos común. Una práctica donde, ahora, y ahí viene mi pregunta y mi ignorancia. Se han realizado, tú hablabas en varios momentos de aspectos socioculturales, embutidos, incorporados, constructos. Mario hablaba de constructos, y Marcio, disculpa, hablaba de constructos en el tiempo. ¿Hay alguna línea de análisis que trabaje en Europa, estoy hablando, ¿no? Que trabaje, o en Estados Unidos, que trabaje marcadores culturales dentro de los tópicos? Cuando dices, nadie busca el contexto de origen, de repente, ir acordándome de trabajos varios que he leído de nuestros colegas, ahí, Diornio, Machado Neto, cuando trabaja sobre esquemas tópicos en Núñez García, ¿no? Me pongo a pensar en una transferencia de modelos precompositivos, ¿no? A través de una sociedad, una cultura dominante, incorporadas en el pensamiento de un nativo, de un mestizo, ¿no? Con toda la carga de deseo de ser reconocido, de ser aceptado por el status quo, y sin mucha conciencia de origen, vamos a decir así. Pero sí viviendo y experimentando todos los
los perjuicios, ¿no? De su misma raza mestiza, de su misma origen étnica. En España no debe ser la historia muy diferente. Estoy acordándome ahora de Arriaga, el Mozart español, ¿no? En el mainstream historiográfico queda como de segundo o tercero nivel. Pero yo creo que fue muy importante el papel de Arriaga justamente en la diseminación de esos modelos, ¿no? De esos tópicos en tierra española. Entonces, ¿existe algún trabajo en el sentido de identificar, cuantificar, mensurar marcadores culturales? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y además gracias también por abrir este tema tan técnico y teórico del tópico al mundo de la colonización cultural, que es muy apropiado para un simposio en música iberoamericana. La verdad, la respuesta corta es que no tengo una buena respuesta a tu pregunta. Yo creo que del trabajo que yo conozco, la persona que más ha estudiado la dimensión cultural del tópico ha sido Raymond Monell, pero en su caso él no ha tocado para nada el tema de la difusión de los tópicos a través de fronteras o de temas de colonización o de diferentes culturas, identidades culturales y cómo encajan con el tema del tópico. Así que ya te digo, no, desgraciadamente no tengo una buena respuesta que darte. Es muy importante la manera en que has parafraseado la esencia del tópico como una herramienta para el compositor, como algo que está en el toolkit o en la paleta de colores, como algo que se puede adaptar. Para mí, personalmente, como investigadora, yo creo que hay que insistir todavía más en esta idea de algo preexistente, porque aunque obviamente ya sabemos mucho de que la música es convencional y se basa en muchas normas heredadas, pero yo creo que todavía queda un poco de polvo del romanticismo, de esta idea de la novedad y la originalidad, y por eso creo que hay que intentar, hay sitio para encontrar, si no el contexto original, pero los modelos y cuáles son los modelos que se repiten. Por supuesto, una vez que esas convenciones cruzan fronteras o pasan los siglos, creo que el entendimiento de lo que esos modelos son va a variar mucho entre compositores y, por supuesto, como preguntaba Gustavo antes, entre oyentes. Muchas gracias. Gracias a ti. ti. Verônica, gostaria que você fizesse a tradução da pergunta do Guilherme Monteiro, por favor, para a Olga. Sim, desculpe, não conseguia ativar o microfone. Então, Guilherme, Olga dice, con relación al tópico de música turca que se señala en Haydn, ¿el grafismo de la partitura puede no corresponder a un tópico? ¿Y en qué medida la audición sobrepuja el escrito dado? No sé si he entendido la pregunta. Te la repito. Con relación al tópico de música turca que se señala con respecto a Haydn, ¿el grafismo de la partitura puede no corresponder a un tópico? Y, complementando esa pregunta, ¿en qué medida la audición se sobrepuja al dado escrito? O al dato escrito. Vale. Muchas gracias. Sí, ahora ya creo que entiendo el punto. Y de hecho, esto tiene que ver con la cuestión que tratábamos antes de dónde están los mínimos, dónde está el mínimo elemento para reconocer un tópico. En el ejemplo que tenía de Haydn no tenemos todos los elementos del tópico a la turca, pero sí tenemos algunos. Como decía, el umpa accompaniment, ese de repente
los violines empiezan a tocar en contrario al bajo, y tenemos estos ornamentos muy específicos que sabemos que aparecían en escenas turcas. Ahora, es verdad que a lo mejor solamente esos elementos de por sí solos no significan orientalidad, pero también, volviendo a la manera en que contestaba esa pregunta anterior de cuál es el mínimo, si nos fijamos en que Armida es en realidad un personaje oriental desde el punto de vista centrista europeo, y también que esos elementos musicales que Haydn introduce llaman mucho la atención porque presentan un contraste muy fuerte con todo lo que hemos oído antes. Es un poco utilizando la idea de Robert Haddon de markedness, cosas que parece que llaman la atención sobre sí mismas, me hacen a mí por lo menos considerar la posibilidad de que haya una intencionalidad en ese cambio de textura, en ese cambio de ritmo, en esa introducción de elementos ornamentales que no se han oído hasta ahora. Y por supuesto que yo estoy aquí, al final hay que hacer un salto interpretativo y yo no puedo saber cuál era la intención de Haydn, pero si miro por qué de repente en un momento concreto de la partitura introduce estos elementos rítmicos nuevos, ornamentos nuevos, una textura nueva y las asociaciones que esos elementos podrían tener y cómo encaja en este modelo de la orientalidad desde el punto de vista europeo asociada a los extremos emocionales, esa es la razón por la cual a mí me ha parecido interesante y quería compartir esta interpretación. Pero eso, tal y como lo he dicho, es un caso donde el tópico no está claro y desde luego, para estar claro, para tener alguna posibilidad de transmitirse, necesita de la ayuda del intérprete. Porque siendo tan tenue la asociación como es, a no ser que sea puesta de manifiesto de una manera muy clara, es poca la sustancia que tenemos. Y sobre todo también con el ejemplo que presentaba del minueto de Mozart, son momentos que pasan en un par de segundos. He pasado en los casos que presento que tienen que ver con la interpretación, trato en los dos de un momento muy breve en la música. Hago todo este esfuerzo para intentar explicar cómo creo yo que tal vez podamos intentar esos momentos que luego en realidad para el oyente pasan volando con apenas o posibilidades de reflexionar. Pero sin embargo creo que esos momentos, al escucharlos de una manera distinta o al intentar incorporar estos elementos, pueden tener bastante impacto en cómo escuchamos la obra en total. Pero estoy de acuerdo que puede ser que no sea un tópico, pero merece la pena preguntarnos por qué las decisiones compositivas aparecen y cómo son. Y yo creo que el mundo de los tópicos y de los clichés estilísticos en general es una de las avenidas para darnos respuestas a por qué los compositores hacían lo que hacían, que obviamente no podemos contestar con seguridad. Sí. Obrigado, Olga. Gracias por tu respuesta. Ahora tenemos, Verónica, una pregunta que es muy, muy grande, de Carolina. ¿Puedes hacerla para nosotros? Uh-huh. Bueno, Olga, Carolini dice: Olga, en nombre de toda la comisión organizadora, muchas gracias por tu presencia y por tu presentación. Tengo una curiosidad parecida a la de Mario. ¿Sabes si existen investigaciones sobre cognición musical que estudien la identificación de tópicos y esquemas a través de diferentes tipos de oyentes? Y agrega: este tipo de investigación me parece que podría dar una validación muy importante para la teoría de los tópicos y esquemas, además de ser un campo de investigación muy interesante para la cognición y con validad ecológica. ¿Quieres que te la repita? No, está muy claro. Gracias, Verónica, por la traducción, y a Carolina por la pregunta. De lo que yo conozco, la única persona que está haciendo algo en esta línea es Janet Bourne,
es profesora de teoría musical en la Universidad de Santa Bárbara, California. Janet y yo éramos compañeras en el programa de doctorado en Northwestern y las dos hemos hecho bastante trabajo con tanto tópicos como esquemas, pero ella siempre estaba más interesada que yo en el ámbito experimental y ella está haciendo algo de eso. Puede ser que todavía no haya nada publicado porque es bastante reciente y ella es también una de las personas que está haciendo el trabajo que mencionaba antes, investigando la influencia de la música de cine en la percepción contemporánea de los tópicos. Entonces sí se está haciendo algo, pero va lento y va lento porque tanto en los esquemas como en los tópicos tanto los esquemas como los tópicos necesitan mucho del contexto. No solo el contexto sociocultural, sino también el contexto más amplio de la partitura, de en qué momento de la obra o del movimiento pasa algo y cómo se relaciona con otros elementos que hemos escuchado antes o después. Y esta complejidad del contexto es muy difícil de trasladar al laboratorio, por así decirlo. La gran parte de estudios de cognición musical se basan, bueno, a lo mejor no gran parte, pero el paradigma metodológico tiene que ver con dejar a la gente escuchar fragmentos relativamente cortos de música. Y claro, muchos de los referentes que tanto los tópicos como los esquemas necesitan para salir a la luz requieren más contexto, y cuanta más información musical tenemos que dar, más se complica el output en términos de datos. Entonces sí, yo estoy de acuerdo de que es un trabajo muy importante y que hay que validar ecológicamente todos estos argumentos que estamos haciendo desde el punto de la teoría musical, pero va lento, es difícil metodológicamente y, claro, es una iniciativa fundamentalmente diferente que la de intentar acercarnos a los oyentes históricos, que es un proyecto por definición especulativo y que no se puede comprobar en el laboratorio. Pero sí, yo creo que es uno de los campos donde en los próximos años vamos a ver más trabajo saliendo a la luz. Sí. Gracias, Olga. Temos mais perguntas para a Olga? Temos mais perguntas para a Olga nesse momento? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Uma vez que no chat já não encontro aqui outras manifestações. Não? Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos encerrar aqui a primeira conferência do 6º Simpósio de Música Ibero-Americana. E gostaria de convidar a Olga. Olga, gostaríamos de te invitar, se é possível, de estar conosco para uma sessão de ponencias um pouquinho mais adelante. Eu creio que está 3 horas menos que nós aqui, não? Então, a las 18 horas, ou como 15 horas para ti, estaremos falando eu, Mário e o professor Machado Neto de preocupações com tópicos e esquemas, preocupações de significados com aspectos analíticos. Vamos estar, então, falando, para que os outros entendam, vamos estar falando sobre elementos de significado também, com tópicos e esquemas, né? E logo mais às 18 horas, horário de Manaus. Então, gostaria de agradecer ao pessoal todo que está presente, a participação e a conferência da Olga. Muchas gracias. Olga, si tienes algunas palabras finales para nosotros. Bueno, nada más que reiterar, ha sido un auténtico placer. Me ha gustado mucho el debate y visitar y revisitar todos estos puntos tan importantes y que son por un lado complicados, pero por otra parte son una buena motivación para seguir con estas avenidas de investigación.
me voy a unir a vosotros dentro de un rato. No puedo quedarme todo el tiempo porque tengo compromisos familiares o puede que esté un poco in and out, pero estoy ya deseando continuar la conversación. Espero que estemos en contacto a largo plazo. Si cualquiera tiene preguntas o comentarios acerca de mi trabajo o de la teoría del tópico en general, por favor, tomen la libertad de mandarme un mensaje. Es un placer continuar la conversación. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Graças, Olga, por tu palavra. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza de todos os nossos colegas e inscritos no simpósio que aqui estiveram. Ainda vamos ter uma oportunidade em que a Olga virá aqui em Manaus para estar conosco futuramente, quando toda essa pandemia passar. A Olga já está convidada para estar com a gente. Eu vou, então, despedir e vou encerrar aqui a sessão, convidando, então, vocês mais uma vez para estarem conosco às 18 horas, horário de Manaus, para a primeira mesa redonda do simpósio. Márcio, Diga, Pablo. É no mesmo canal? É aqui mesmo, neste mesmo canal. Tá bem? Todas as comunicações, todas as conferências e as mesas redondas serão aqui nesse canal. Todos os inscritos aqui receberam, só um momento, Mário. Todos os inscritos aqui receberam um e-mail que tem os endereços completos para todas as atividades, tá bem? É só consultar lá. Tá tudo lá. Obrigado. Obrigado. Sim, Mário, queres falar? Não, eu só ia dizer para o Pablo que é o mesmo canal, mas os artistas são outros, para ele não ficar triste. Pronto. Sem problema. Gente, é isso mesmo. Gente, então, boa tarde para todos. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão.